E lá na Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner sofreu uma ameaça de atentado e a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Vamos analisar a questão política lá, a situação então na Argentina, com um especialista, né? O Manuel Furriela, ele que é reitor da USP e especialista em Direito Internacional e já está aqui ao vivo com a gente. Olá, Manuel, muito boa noite para você. Boa noite. Bem, olha, Manuel, hoje a gente teve essa notícia, né? Na verdade, ontem à noite aconteceu essa ameaça de atentado e nós conversamos agora nesse momento, agora há pouco, com um argentino lá. Ele disse que a situação agora é de protesto nas ruas, né? A gente tem um feriado. Você acredita que esse atentado tem alguma motivação política? Bom, ao que tudo indica, não há uma motivação política no sentido de contar com uma corrente política, um partido político que estivesse direcionando as ações. Mas pode sim ter sido uma ação isolada, uma ação individual de um indivíduo que, por ter aí as suas motivações contra a Cristina Kirchner, contra os partidos de esquerda da Argentina, tivesse deferido esse tipo de ataque. De qualquer forma, ele é preocupante, já que nós temos em vários países do mundo, também aqui no caso do Brasil, uma grande divisão da sociedade e as pessoas não entendem que tem que respeitar a visão do outro, respeitar as visões diferentes e não partir para alguma agressão, um ataque violento como esse. Então, pode ter uma motivação, mas eu não acredito que é organizada por um partido ou por um grande movimento. Acho que é mais uma questão isolada, uma atitude de um indivíduo que está descontente, né, com o andar da política do seu país e acabou resolvendo tentar praticar um ato de violência extrema. Bom, a polícia encontrou 100 balas na casa do homem que atacou Cristina. Ele vivia em um cômodo com lixo e muita bagunça. Eu acabei de falar, te perguntar sobre a questão política, mas aí atravessa a questão que você disse, né, sobre a polarização, né, os ânimos exaltados podem, na realidade, tanto de um lado, direita ou esquerda, motivar uma pessoa a fazer um tipo de ato como esse, né? Sem dúvida, infelizmente, nós temos pessoas com essas atitudes, mesmo no caso brasileiro, né? O presidente Bolsonaro, ele sofreu um ataque durante a campanha na eleição passada. Ao que tudo indica, a motivação foi isolada, foi motivação política, isolada de um indivíduo que entendeu que discordava, né, daquela candidatura que estava em ascensão, tanto é que houve propriamente eleição, né, do presidente Bolsonaro. Mas não houve ali um partido político ou uma grande organização apoiando naquele momento, no caso da Cristina também. De qualquer forma, mesmo que sejam atitudes isoladas, elas são extremamente preocupantes. Nós temos outros exemplos internacionais, como no caso do primeiro-ministro do Japão, que acabou sendo assassinado também, né, por conta de um indivíduo que discordava com a corrente política do primeiro-ministro, que discordava com algumas das suas atuações. É tão preocupante quanto se fosse uma grande organização, o que mostra que o mundo está muito polarizado em várias correntes e as pessoas não entendem que é o âmbito democrático que seria o encaminhamento da solução dos problemas. Sem dúvida. Essa questão que aconteceu lá na Argentina pode influir em algum aspecto aqui no Brasil? Há também uma especulação que já sai nas redes sociais, né, de que seria um brasileiro, e aí a gente conversou inclusive com esse argentino, o Alan, que ele disse que pode ser que não, ele não confirmou, é claro que muitas as informações estão vindo ali que seria mesmo um argentino. E aí toda uma especulação em cima que envolve política, a gente está num ano de eleições. Isso pode resultar em alguma coisa nas urnas do Brasil, influir em algo ou não? Eu acredito que não, mas vai haver quem explore. De qualquer forma, algumas informações que a gente tem até então, até porque ainda está em processo de investigação, trazem uma indicação de que não há uma influência propriamente brasileira, já que mesmo ele tendo nascido no Brasil, ele já muito pequeno imigrou para a Argentina. Então ele vive na Argentina desde 1990. Né, pelo menos as informações preliminares que foram passadas pelas autoridades. Então, ele é comum a cidadão argentino vivendo há tantos anos lá, tem suas opiniões próprias daquele país.
E também não há nenhum grupo brasileiro diretamente envolvido que tivesse incentivado ou estimulado a esse ataque. Eu dei aqui alguns exemplos, né, que nós tivemos no cenário internacional, em países tão diversos quanto o Japão, ou propriamente o Brasil e a Argentina, concorrentes completamente diferentes que chegaram, infelizmente, à tentativa de atentado, no caso da Argentina, mas no caso brasileiro e no caso japonês, efetivamente houve um ataque violento. Né? Então, acho que a exploração ela não vai ter assim muito êxito por conta de simplesmente ele ter nascido no Brasil, não ter ligação nenhuma com o nosso país, não ter ligação nenhuma com grupos políticos brasileiros. Pelo menos ao que tudo indica. Né? Se as investigações derem algum outro tipo de indicação, eu acredito que talvez tenha alguma influência, mas as informações preliminares que nós temos trazem uma questão completamente contrária. Não há nenhuma ligação com grupos brasileiros, extremistas ou qualquer outro tipo, né, de corrente política ou partidária que tivesse interesse em ato violento como esse. Sem dúvida. A gente mostrou aqui também que o suspeito teria uma tatuagem nazista. Existem grupos neonazistas na Argentina atuando hoje de extrema direita? Existem sim. Aliás, no mundo todo em maior ou menor grau. Mas a Argentina ela é um reduto tradicional, né, já que no final da Segunda Guerra Mundial, vários nazistas, fugindo da condenação dos tribunais internacionais de guerra, né, como o caso do Tribunal de Nuremberg principalmente, fugiram para vários países e a Argentina foi um dos países do mundo que recebeu maior quantidade de pessoas ligadas ao movimento nazista, ainda, né, durante o governo de Hitler ou ali logo no final da Segunda Guerra Mundial. Então há, infelizmente, né, uma tradição nesse sentido naquele país. Não é algo volumoso, não é algo expressivo, não é algo preocupante em termos de volume, mas as autoridades têm que ficar cada vez mais atentas, porque infelizmente extremistas, tanto neonazistas quanto outros tipos de extremismo, estão presentes na sociedade argentina. Chegou-se a especular também que seria ali uma encenação, né? Que na verdade esse suspeito não teria realmente coragem de atirar na vice-presidente, que seria uma simulação feita ali para colocar a vice-presidente como vítima num momento muito complicado também ali na política na Argentina, né? Sem dúvida, há a possibilidade de exploração eleitoral de todos os lados, inclusive da própria corrente política que apoia Cristina Kirchner, que é a vice-presidente atual do país e governou o país por muitos anos, ela e o marido dela. Já que o governo atual da Argentina, do qual Cristina é sustentadora, é vice-presidente, ele está muito impopular, a hiperinflação está à beira de acontecer na Argentina, a crise econômica está se aprofundando, e como a Argentina terá eleições legislativas em breve e posteriormente eleições presidenciais, a chance de uma reviravolta, de uma eleição de um grupo oposto ao atual são muito grandes. Então, pode ser também explorado pelo grupo atual. É difícil a gente acreditar que se chegue nesse ponto. Né? É um absurdo alguém buscar uma exploração desse tipo, né, num cenário adverso só porque não é popular ou porque tem chance de sofrer uma derrota eleitoral. Mas há essa possibilidade, é uma possibilidade, digamos assim, a ser investigada, já que a exploração, a vitimização pode ser útil, e a gente vê que, na sequência, o governo argentino decretou um feriado, houve toda uma comoção. Então, é uma questão, sim, a ser atenta e deve fazer parte da investigação, até mesmo para trazer segurança aos envolvidos, né, aqueles que sejam inocentes, e a gente aposta que seja realmente um ato de um indivíduo, que não haja uma exploração propriamente de Cristina Kirchner e de seu grupo, mas que tem que ser investigado, tem. E existe também um momento delicado da Cristina Kirchner, porque ela passa ali por uma investigação também em relação à corrupção, não é mesmo? Exatamente. A corrupção sempre foi um ponto muito crítico em relação a Cristina Kirchner, inclusive no período anterior ao governo. O retorno do seu grupo político a governar o país recentemente se deu mais por conta do Macri, o presidente Macri, que era o presidente anterior, ter tido
fracasso nas suas reformas e os resultados do país não foram bem, mais por conta do fracasso dele do que propriamente um retorno de um projeto que a população, a maior parte da população, entendesse como viável. Então, os problemas de corrupção no governo Cristina Kirchner foram sempre muito críticos, ela foi alvo de diversas acusações, e a crise econômica, como eu mencionei, está aí posta no país. E você teve problemas de corrupção envolvendo a pandemia, a distribuição de vacinas, isso fez com que caísse o ministro da Saúde argentino por conta dele ter maculado, manchado a distribuição da vacinação perante a população, com preferências a grupos, né, de sua predileção. Então, é um governo com muitos problemas, o atual, apoiado por Cristina, e ela própria foi alvo de investigação durante muitas oportunidades. Então, nós temos aí um cenário que não é favorável ao seu grupo político. Tá certo. Então, professor, muito obrigada pelas suas informações. Excelente noite para o senhor. Um bom fim de semana. Obrigado, eu que agradeço o convite.